Bem, vistas as três leis de Newton, né? Lei da inércia, a famosa, né, F igual a ma, e a terceira lei, ação-reação, existem várias aplicações, vários problemas onde nós podemos aplicar essas leis, ok? Então, as aplicações das leis de Newton, elas são muito, né, muito importantes no nosso estudo, ok? Então, vamos às algumas dessas aplicações, né? Ó, por exemplo, né? Vamos começar então com a aplicação, né, chamada força-peso. Então, primeira aplicação aí, ó. O que vem a ser peso? Em física, a gente usa a palavra peso quando nós estivermos diante da seguinte cena. Imagine que nós tenhamos aqui um planeta, né, um astro, né, pode, por exemplo, ser a Terra, mas não necessariamente a Terra. Aqui, ó. Aqui é a Terra só para ilustrar. Okay? Então, temos aqui um astro, um corpo de tamanhos, né, grandes, né, astronômicas. E aqui um objeto, né, menor que um astro, ok? Por exemplo, uma pessoa, joia, um astronauta que seja. Bom, entre esses dois personagens, ó, um astro e um objeto menor, nós temos a chamada força-peso. A força-peso é uma força de campo, quer dizer que ela age à distância, lembra-se? Então, aqui vamos falar que o planeta atrai o nosso astronauta, mas o astronauta também atrai o planeta com a mesma intensidade. São duas forças, perceba aqui, ó, né? Peso e atração, que eu chamo de P, se você quiser, e P'. São duas forças de mesma direção, mesmo valor numérico, tá? O módulo é igual, e sentidos opostos. A força-peso é uma força de campo e toda força de campo é desse tipo, ação e reação. Toda força de campo respeita a terceira lei de Newton, ok? Então, nesse caso, para que haja peso, eu tenho que ter dois personagens, um astro e um não astro. Fechou? Bom, o detalhe é o seguinte, o detalhe é que o planeta, nesse exemplo aqui, cria o que a gente chama de campo gravitacional, ok? E a força-peso pode ser calculada como sendo um produto da massa aqui nesse exemplo do nosso astronauta, pela aceleração da gravidade criada por esse astro, também chamada de campo gravitacional. Esse Gzinho aqui, ó, esse Gzinho, ele é chamado também de campo gravitacional, ok? Então, massa vezes aceleração da gravidade é a fórmula do peso. Todo corpo tem massa, é verdade. E quando esse corpo está na presença de um astro, ele adquire peso. Cuidado, não confunda peso e massa. Massa é a medida da sua inércia. Todo corpo tem massa. E essa massa é constante. Bom, peso. O peso é uma força. O peso depende da presença de um campo gravitacional. Beleza? Então, quem tem peso são objetos, como eu, você, por exemplo, essa caneta, na presença de um campo gravitacional. Fechou? Bom, por ser força, o peso é dado sempre em newtons. Newton é a unidade da força-peso. Massa, nós sabemos que a massa tem que ser dada em quilograma. E a aceleração da gravidade, como é uma aceleração, é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, nesse exemplo aqui, ó, considere que o nosso astronauta tenha 70 quilos. Essa é sua massa, ok? Bom, como ele está no planeta Terra e a Terra tem um G aproximadamente de 10 metros por segundo quadrado, esse astronauta pesaria 70 vezes 10, ou seja, ele pesa 700 newtons, ok? Então, uma pessoa pesa 700 newtons, mas ela possui 70 quilogramas de massa. Não confundir massa e peso, eles têm a ver um com o outro, mas são coisas diferentes, ok? Então, detalhe, cada planeta também tem a sua própria gravidade, seu próprio campo gravitacional. O G da Terra, por exemplo, não é igual ao G de Marte, não é igual ao G da Lua, não é igual ao G de Júpiter. Cada astro tem o seu próprio G, seu próprio campo gravitacional. O que não muda é a sua massa. Você, por exemplo, na Terra, pesaria, nesse exemplo nosso aqui, ó, 700 newtons. Mas se esse astronauta estivesse na Lua, onde o G é bem menor, o peso dele é bem mais suave, ok? Se estivesse no Sol, é só uma brincadeira, né? No Sol, o G do Sol é bem mais alto, então ficaria bem mais pesado. Então tá aí uma aplicação importante, a força-peso. Uma outra aplicação, e são várias, mas só para uma segunda aqui, para a gente já encaixar as duas aplicações, uma segunda aplicação das leis de Newton chama-se força de reação normal, ok? Reação normal é o nome que se dá para essa força. O que seria a reação normal? Bom, considere como exemplo aqui, ó, um chão, ok? Aqui eu tenho um chão.
Bom, nesse chão eu vou colocar um objeto, sei lá, uma caixinha que seja, ó, uma caixinha posta no chão. Bom, eu sei que a Terra nos atrai, a mim, a você e essa caixinha também. Então, a Terra está atraindo a caixinha, beleza? Ela atrai a caixinha com a força chamada força-peso. Considere que é uma caixinha de 5 quilos. Uma caixinha de 5 quilos, aqui na Terra pesaria 5 vezes 10, 50 newtons. Confere? Então, ó, 50 newtons. É com essa força que a Terra atrai a caixinha. Detalhe, a caixinha também atrai a Terra. A reação à força-peso dessa caixinha aqui, ó, não está no chão. A reação à força-peso está no centro da Terra, né? Se eu desenhasse a Terra aqui, ó, bem grandona, lá no centro da Terra estaria a reação a esse peso. Quer dizer que a caixinha também atrai a Terra com 50 newtons, ok? Seria aqui, ó, a reação à força-peso. Está onde? No centro do planeta. Bom, mas não é disso que eu estou falando agora não. Vamos falar da força de reação normal. O que seria isso? Nesse exemplo nosso, a caixinha pressiona o chão, ela aperta o chão, né, com esses 50 newtons. Culpa da Terra. A Terra atrai a caixinha aperta o chão. Para esse chão não quebrar, para essa superfície não se romper, a superfície faz uma reação normal. Força de reação normal é a resposta da superfície a essa compressão. Aqui no nosso caso, vou desenhar assim, ó, ok? O chão reage a essa força, né, fazendo sobre a caixinha uma força de também 50 newtons. Ok? Então, veja, a força de reação normal é a resposta a uma compressão. Ela responde o quê? A uma compressão, a uma força que aperta, a uma compressão. Compressão da superfície. Só superfícies sólidas fazem força de reação normal. Aqui nesse exemplo, quando eu forço a mesa faz normal sobre minha mão, ok? Quando eu aperto essa caneta, a caneta faz normal sobre minha mão. A normal exige uma compressão de superfícies sólidas. Fechou? Então, nesse caso, a normal, né, é numericamente igual ao peso. Bom, mas há situações em que a normal pode ser diferente, mas isso já é uma outra história.